Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião no Feminino, hoje quinta-feira. Aqui vamos discutir os assuntos que marcam a atualidade nacional, desde já o atentado contra o jornalista, comentador e jurista Hercínio de Salema. Vamos também falar sobre o acidente que matou mais de 20 pessoas no bairro Luís Cabral, na cidade de Maputo. E lá para o fim vamos falar da segunda sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, que terminou no passado domingo. Desde já apresentar o meu painel, a quem cumprimento, Écita. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de hoje. Obrigada, Mucipo. Boa noite. Cumprimento também aos nossos telespectadores e às minhas colegas aqui presentes. Cumprimento também a Fátima. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Muito obrigada, Mucipo. Boa noite, colegas. E saudar também aos senhores telespectadores e desejar-lhes uma feliz Páscoa. Alda Salomão, também ao cumprimento. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos. Feliz Páscoa a todos também. Muito bem. Écita, começo por si. Vamos falar do atentado contra o jornalista Hercínio de Salema, que acompanhamos. Quais são as suas primeiras palavras em relação a este facto que, digamos, de alguma forma chocou a nossa sociedade? Quais são as suas primeiras palavras? Bom, as minhas primeiras palavras são de solidariedade para com o Hercínio pelo sucedido. Solidariedade também para com a família, que eu acredito estar a passar momentos muito complicados, nem que não seja mesmo porque até agora não há indícios ou pelo menos não há informação sobre quem são as pessoas, a pessoa por detrás deste acto. Queria também solidarizar-me com todos aqueles que têm estado, portanto, a aproximar-se ao Hercínio, a transmitir o seu calor, dando palavras de conforto, fazendo o mesmo para com a família e seus colegas, porque o que eu noto, o que sinto é que a primeira impressão que se passou é que este é um acto, portanto, que atenta contra as liberdades, atenta contra aquilo que são algumas das conquistas pelas quais Moçambique se orgulha, portanto, que é o direito à livre expressão, e os jornalistas, numa primeira linha, têm estado a sentir-se incomodados, porque Hercínio, para além de advogado, jurista, é também, ou principalmente jornalista, é comentador político e tem estado a dar a sua opinião. Tanto a minha solidariedade para todos estes que têm aproximado, têm estado a transmitir conforto ao Hercínio, porque penso eu e acredito que nestes momentos tudo que nós precisamos é de sentir que passamos um momento mau, mais que ainda é possível. E ele precisa desta força para poder recuperar, para poder olhar para a vida com perspectiva e, acima de tudo, para não desistir. Como jovem, como profissional, as ideias do Hercínio são úteis para a construção de Moçambique, são úteis para tudo aquilo que nós apregoamos como Estado de Direito e a liberdade não só o Hercínio, mas também todos os jornalistas, todos os comentadores, todos os moçambicanos como cidadãos precisam, não pode ser silenciada. Portanto, neste momento, as minhas primeiras palavras seriam mesmo de conforto. Écita, na sua avaliação, que impacto acha que esta agressão contra o jornalista Hercínio de Salema pode ter ao nível da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa? Qual acha que pode ser o impacto no curto e médio prazo no país, em relação a estes principais vetores, liberdade de pensamento, expressão e imprensa? Bom, Mucipo, eu não diria que sou uma pessoa próxima ao Hercínio. Falo com ele, considero uma pessoa vertical, considero uma pessoa de ideias livres e não tem problemas nenhuns em transmitir o que pensa, como também não tem problemas de privar com qualquer tipo de cidadão. Por esse Hercínio que eu acho que conheço e acredito que é a imagem que muitos de nós têm, eu acredito que este ato que ele passou vingará se nós permitirmos-nos retrairmos, se sentirmos que a liberdade de expressão foi coartada. Não creio
que isto justificaria ou que o Ericino sentir-se, portanto, vamos lá, que ele diria que, olha, a partir do dia em que passei por esta situação, os moçambicanos passaram a falar menos, passaram a exprimir-se menos, passaram a manifestar menos. Não creio que seja esse o desiderato. Então, quero eu acreditar que esta conquista, esta liberdade, e faz parte da luta não só do Ericino em particular, eu acredito que esta é uma conquista dos moçambicanos, é uma conquista que os jornalistas, congregados em várias frentes, em várias associações, prezam, apregoam e fazem questão de ver profundamente respeitada, vai continuar, vai prevalecer. Portanto, não creio, e se calhar este seria o meu comentário direto, não creio que ações como estas sirvam para alguma coisa, senão criar este clima momentâneo de pressão, de stress, porque é mesmo momentâneo. Moçambique já progrediu tanto, acho que nós já evoluímos, já chegamos a um estágio em que, se as pessoas acharem que faz-lhes mal ouvir o debate livre de ideias publicamente, não creio que haja condições para coartar as pessoas de reunirem-se, encontrarem-se nas festas, nos xiguianas, de criarem grupos muito privados e irem falando. Penso até que é bom que as pessoas exteriorizem aquilo que são os seus pensamentos. Penso que é bom para uma sociedade que se discuta abertamente, obviamente com estrito respeito pelas pessoas, estrito respeito pelas liberdades, porque há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem, e não me parece que, portanto, exprimir comentários socorrendo-se até da legislação, da nossa Constituição, exigir aquilo que a nossa Constituição plasma seja motivo para raptar, torturar um cidadão. Neste caso foi o Ericino, e eu, repito, condeno veementemente, porque não faz sentido nenhum, mas podia ser qualquer um. Afinal de contas, o que nós dissemos em qualquer circunstância pode não agradar a quem nos ouve ao lado, como também a toda uma sociedade. Portanto, não pode ser motivo para sofrermos sevícias porque eventualmente exprimimos uma opinião. Portanto, eu não acredito que estejamos aqui perante um marco em que diríamos que desde aquela terça-feira ou desde o dia em que um jornalista sofreu sevícias, portanto, Moçambique retrocederia. Não creio que os moçambicanos estejam preparados ou dispostos, seria talvez o melhor termo, para abrir mão, portanto, deste direito, desta conquista. Fátima Membir, faço a mesma pergunta, tentando aqui fazer o contraponto com a esta. Até que ponto é que acha que esta agressão contra o jornalista Ericino Salema pode, de alguma forma, afetar os níveis que o país tem do ponto de vista de liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de imprensa? Bom, penso que do ponto de vista, talvez, formal, há de afetar negativamente, porque Moçambique formalmente é um país onde a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa está estatuído na Constituição da República e nas leis específicas sobre isso. E temos estado a ver também uma diversificação dos órgãos de comunicação social, programas como estes, mas na prática é um retrocesso, não há dúvidas, na medida em que, se uma pessoa é se viciada por expressar, por falar de forma livre aquilo que pensa e contribuir, dessa forma contribuir para o debate público, não há de ficar bem Moçambique na fotografia, portanto, em termos de liberdades. Mas eu quero acreditar que este episódio não vai permitir que os moçambicanos se sintam ameaçados. Okay? Eu quero acreditar que, muito pelo contrário, os moçambicanos se devem sentir mais fortificados, de que, afinal de contas, as pessoas estão a ser perseguidas porque a sua opinião é válida, porque a sua opinião de facto importa, porque a sua opinião está a ajudar a libertar mentes, e é isso que se calhar não se pretende ou não se quer. Então, eu quero acreditar que os moçambicanos não se vão deixar intimidar por esta situação ou por esta tentativa, portanto, de cercear as liberdades
Portanto, na fotografia não ficamos bem, não há dúvidas. Moçambique está a ser muito mal reportado ao nível internacional. As notícias, neste momento, duas sobre Moçambique estão a circular. Uma que é resultado do relatório que foi feito sobre o reassentamento, a exploração de areias pesadas por uma empresa chinesa em Nampula. E a outra é sobre um jornalista. E atenção, quando um jornalista sofre um atentado, isso é uma notícia de alerta. Porque o jornalista é aquela pessoa que tem trânsito livre. É aquela pessoa que qualquer Estado, em primeiro lugar, procura proteger, porque é ele que é o interlocutor entre o Estado e outras instituições e os cidadãos, portanto, provendo informação a estas pessoas. E quando estas pessoas são atacadas, significa que o Estado de Direito desse país tem que ser questionado, ou o Estado de Direito desse país não é efetivo. Então, nesse sentido, de facto, nós estamos a retroceder. Mas as questões são muito profundas à volta deste caso. E quais são essas questões profundas? Primeiro é que nós estamos numa situação de insegurança total. Okay? A começar pelo local onde o rapto aconteceu. Nós estamos a falar de um bairro nobre, estamos a falar de um bairro próximo de um local muito próximo de um ministério. Ministério da Educação, Avenida 24 de Julho. Exatamente. Como é que é possível uma viatura sem matrícula circular ali naquela zona? Significa que à volta do Ministério não há segurança nenhuma. O Estado não está preocupado com movimentações. As pessoas viram, só a polícia que não viu. 2, a viatura foi, portanto, o Ircino foi raptado, a viatura circulou pela circular, andou e a circular. As nossas vias não são vias com muitas alternativas, são quase vias fechadas. Como é que é possível esses indivíduos andarem, chegarem até lá sem que ninguém... E a polícia não fez os alertas que são necessários, e é muito estranho porque nós seguimos, portanto, a polícia para ir lá ao local. É estranho que ao longo do percurso não se encontrava nenhuma daquelas brigadas que atormentam as pessoas todos os dias. Quer dizer, enquanto não, por um lado, algumas pessoas levantam várias teorias de que não, estamos a precipitar-nos sobre essa tentativa de cercear as liberdades, etc. Há questões que se nos colocam. Se as pessoas são ladrões normais, por que não roubaram a viatura que estava lá? Foram retirar apenas a pessoa e só roubam o celular e não roubam o resto. Por que é que aquelas pessoas não se trata, portanto, de um roubo normal ou de um assalto? Por que aquelas pessoas correriam tanto risco de ir até a uma circular onde poderiam ser emboscados? Atenção, qualquer ladrão, qualquer bandido, tudo o que aproveita é a oportunidade. A oportunidade está ali e não quer risco. Mas onde é que quer chegar aí, Fátima, quando coloca essas questões? Onde eu quero chegar é trazer um pouco a clarificação, porque há várias teorias. Alguns que dizem, não, foi um assalto normal. Não é um assalto normal. Não é um assalto normal. E há indicações de que não é um assalto normal. Se fosse um assalto normal, o Ircino não teria sido despejado lá onde ele foi. E não é a primeira vez que pessoas são despejadas lá. E pessoas que são perseguidas politicamente, que são despejadas lá. Segundo, não é um crime normal, porque acontece em plena luz do dia, numa zona nobre, próximo do Ministério, e ali é onde, em princípio, nós temos muita segurança. Será que um bandido no verdadeiro sentido, se vai expor a tantos riscos por tão pouco? Para no final ir buscar uma pessoa, não lhe está a roubar o carro, não lhe está a roubar o dinheiro, os cartões, só vai tirar o celular. Então, é muito profunda esta discussão de que não se trata. Portanto, para nós é sim uma tentativa de cercear, pode haver aproveitamento, não descartamos essa possibilidade. Mas se há aproveitamento, é preciso aprofundar. Por que é que há aproveitamento? Se há aproveitamento é porque há fragilidades. O governo
como se diz, é o governo da Frelimo, não está a fazer a sua parte, não está a proteger os cidadãos deste país, não é proteger o Salema, não é proteger o Macuane, não é proteger o Mucipo, é proteger os cidadãos deste país. Temos vários casos, não só ligados a estes de cerceamento de liberdades, mas até de pessoas que foram raptadas e até hoje não houve esclarecimento desses casos. Como é que isso é possível? Chegarmos a esse nível em que a polícia, primeiro, ela é gerida pelo governo, pelo Estado. O governo pode, contrariamente ao judiciário, pode exigir, portanto, resposta da polícia, e nós sabemos que a nossa polícia conhece os criminosos daqui, sabe que quando se fala de um crime desta natureza, já sabe mais ou menos qual é o grupo. Como é que é possível o assassinato do professor Sistak, que foi em 2015, não tenha sido esclarecido até hoje? Como é que é possível o atentado contra o professor Macuane, que foi em 2016, e o pior, o doutor Macuane disse, consta dos autos, que ele foi interceptado por agentes da polícia. Como é que é possível que até hoje não tenha acontecido Fátima, estão colocadas as suas questões. Alda Salomão, qual é a sua opinião? Mas faria a pergunta de forma diferente, é uma voz da sociedade civil. A minha pergunta é, quando acompanhou esta situação, qual foi o seu sentimento? Sente-se hoje com mais medo de explorar a sua liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa, ou vai continuar a explorar os campos que existem no país para colocar a sua opinião em relação aos vários temas? Bom, eu gostava de começar por dizer que me sinto, tal como muitos moçambicanos, profundamente chocada e consternada por este ato criminoso. O Dr. Ericino era jurista, académico, é uma pessoa, uma figura pública, mas mesmo que não fosse uma figura pública, portanto é um ato a todos os níveis condenável. Claramente que há aqui a intenção de amedrontar, intimidar e limitar a liberdade que, como os colegas bem disseram, os moçambicanos conquistaram de se expressarem livremente e de assumirem que, sendo donas do país, como todos os moçambicanos são, têm o dever, a responsabilidade e a liberdade de se pronunciarem em relação a todos os assuntos que dizem respeito à vida deste país. Portanto, nós não iremos perder ou permitir que nos retirem essa liberdade. Teriam que matar todos os moçambicanos, ou pelo menos a maior parte dos moçambicanos, porque eu tenho a certeza de que a maior parte dos moçambicanos está consternada com esta situação. Como ativista social e como comentadora de televisão, não é assim? Muitos comentários que eu ouvi foram justamente nesse sentido. Ou Alda, tem cuidado, ou já viste, nós já tínhamos avisado, ou já viste, olha, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Mas o meu comentário sempre foi, e não é agora só em relação ao caso do Salema, já o foi em relação a outros casos, nomeadamente em relação ao caso do Dr. Macuane, não é? E é estranho, deveria ser estranho, nós temos estado a pensar, não é por acaso que são os comentadores da STV que estão a ser agredidos brutalmente como estão. E são comentadores que fazem questão de argumentar e fundamentar os seus comentários com base imbatível, digamos assim, tecnicamente, cientificamente, e acho que é isso. Só a violência é que serve para casos em que tu não tens outros argumentos. Usas da violência porque não tens capacidade para argumentar de outra maneira. Assim? Ora bem, nós não nos vamos calar, não é? Nós não nos vamos calar, este país é nosso. E, como eu digo, teriam que silenciar todos os moçambicanos. Se o propósito é esse, teriam que silenciar todos os moçambicanos. Não é? Agridem a Alda hoje, podem inclusivamente matar a Alda hoje, porque eu faço das palavras do Dr. Macuane minhas. Mesmo que tenham que nos matar, nós não vamos abdicar do nosso direito e da nossa responsabilidade de contribuir para este país. Vamos continuar a insistir em participar dos processos, participar dos debates,
participar das iniciativas de construção deste país. E se aquilo que nós dizemos, se as nossas posições não agradam a alguém, o que nós sugerimos é que essas pessoas ou essa pessoa venha sentar-se aqui ao nosso lado, se tiver que ser em frente a câmaras de televisão, venha sentar-se ao nosso lado e defenda as suas posições e os seus argumentos. Não temos armas, não usamos de violência, porque como cidadãos responsáveis, e sério, a lei não nos permite usar armas, nem usar violência, portanto, usamos os meios que a nossa Constituição nos permite usar para participarmos dos processos nacionais. Não se coloca sequer a possibilidade de nós nos afastarmos da participação pública, não é? E como digo, vão violentar-nos, vão continuar a violentar-nos, que o façam. Se esta agressão e as outras têm motivações políticas, muita relação com o momento político em que vivemos, portanto, toda esta tensão política que se vive, o que nós pensamos que os atores políticos deveriam fazer é organizar-se para participarem da contenda política de forma civilizada, correta e ordeira. Não será com violência, está provado que não será com violência que vão conseguir os seus intentos. Até pode parecer que ocasionalmente consigam alguns ganhos, mas a história mostra que ganhos obtidos por via da violência são sempre muito precários. E o nosso país já tem uma história de processos violentos que nos mostrou que não nos leva a sítio nenhum. Não nos leva a sítio nenhum. Nós somos um país, um Estado ainda muito jovem, não é assim? E tentamos interpretar estes fenómenos também na perspectiva de que estamos ainda num Estado em construção e, portanto, não temos as nossas instituições consolidadas, temos as nossas instituições, inclusivamente, ocupadas e algumas delas lideradas por pessoas cuja integridade é duvidosa. Portanto, do ponto de vista de atuação pública, nós temos ainda um grande caminho por percorrer, porque temos representantes do Estado que não cumprem o seu papel como tal, mas temos muitos outros representantes do Estado que estão a fazer o seu papel como deve ser. Então, não quero justificar nem minimizar o impacto deste acontecimento, quero só dizer que ele não nos desanima de maneira nenhuma, não nos desmotiva de maneira nenhuma, nem nos desincentiva de continuarmos a cumprir o nosso papel de cidadãos. Vamos continuar. Matem-nos se quiserem. Alda, uma das questões que é levantada é exatamente a falta de esclarecimento sobre este tipo de situações, e não estamos a falar só no caso de José Jaime Macuane, estamos a falar do caso do juiz Silica, estamos a falar de Gilles Stack, estamos a falar do jornalista Machava, estamos a falar de José Jaime Macuane. Até que ponto é que o facto de estes crimes brutais foram assassinatos, foram crimes violentos, os que não foram assassinados, mas pelo menos foram serviciados, foram espancados. E até que ponto é que o fato destes crimes não estarem devidamente esclarecidos, crimes sem rostos, pode alimentar a ideia de impunidade? Nós já nos pronunciamos muitas vezes em relação a isto. É a impunidade, justamente, é este sentido muito forte de impunidade que leva a que nós tenhamos situações como estas, não é? Tão graves como estas, mas outras igualmente importantes, ainda que menos graves que estas, não é? Portanto, nós temos ainda, quando eu falava do nível de consolidação das nossas instituições, era justamente neste sentido, de que nós não temos instituições que desincentivam o cometimento de crimes. Porque se nós tivéssemos um sistema judiciário, por exemplo, atuante, se nós tivéssemos uma polícia atuante, íntegra, preparada, livre do domínio de corrupção, do domínio de criminosos, nós temos muita criminalidade instalada nas instituições do Estado. Nós temos um sistema político que misturou situações e que fez com que a confusão entre
entidades político-partidárias e o Estado diluísse e fragilizasse o papel do Estado. Por esse motivo é que nós temos uma situação em que os órgãos do Estado não têm a autonomia e o distanciamento e a independência que deveriam ter para exercerem as suas funções. Eu não acredito, não estou convencida que a nossa polícia não tenha capacidade de esclarecer nenhum destes casos. Não estou convencida disto. A nossa polícia tem mostrado, noutras circunstâncias, capacidade de intervir e de intervir atempadamente. Porque é que, sistematicamente, em todos estes casos, a polícia não foi capaz de esclarecer. Desde os primeiros casos, Carlos Cardoso, Siba e muitos outros, quer dizer, desde Carlos Cardoso, talvez o caso de Carlos Cardoso tenha sido aquele em que se conseguiu mostrar alguma atuação relevante. A partir daí, todos os outros casos, a polícia desconseguiu por completo esclarecer. É um atestado de incompetência absoluto a nossa polícia. Eu não creio que nós tenhamos esse nível de incompetência. Então, o que é que está a acontecer? Temos agora o caso do Ercino e perguntamos o que é que aconteceu ao processo do Dr. Macuane. Há 2 anos não se consegue esclarecer minimamente este caso e repete-se o caso exatamente com o mesmo padrão, não é? É exatamente o mesmo padrão que se repete com o Salema. Custa acreditar. Nós reconhecemos que temos fragilidades nas nossas instituições, mas eu acho pessoalmente que não temos fragilidades a esse ponto. Eu penso que nós precisamos de trabalhar as instituições do Estado porque ainda não temos um Estado. A minha mensagem, de fundo, é que ainda não começamos a funcionar como um Estado. E estamos a permitir muito espaço para que as instituições do Estado continuem a ser dominadas por pessoas que não têm nada a ver com o interesse público e por pessoas que não têm nada a ver com a priorização dos interesses dos cidadãos neste país. Não é? Proteger os cidadãos é a missão principal das instituições do Estado. E se os cidadãos se sentem ou são colocados numa situação de violência tão grave como esta e outras, estamos a falar hoje do Dr. Salema porque ele é uma figura pública, mas há muitos outros casos que estão a acontecer neste país e que não são devidamente tratados. Portanto, nós precisamos de, como cidadãos, começarmos a discutir como é que nós ajudamos as instituições do Estado a cumprirem o seu papel. Muito bem. Écita, a Alda Salomão levanta aqui algumas questões, queria também ouvir o seu comentário. Eu fiz a pergunta da impunidade, o facto de muitos destes casos de assassinatos ou de intimidação ou violentos não estarem esclarecidos. Mas levanta aqui a questão de que ainda não começamos a funcionar como um Estado e que há gente dentro do Estado que não compreende o sentido do interesse público. Qual é a sua opinião? Bom, a minha primeira opinião é que quando temos situações como estas, é óbvio que nós procuramos, e passa aqui a repetição, o óbvio. A nossa primeira resposta é aquela que se apresenta mais óbvia. E muitas das vezes até porque sentimos que, e parece-me ser ainda gritante este último caso em que já temos 1, 2, 3, 4 casos em que dissemos não houve respostas, então a nossa sensação de que a nossa resposta ou a tendência de olhar para o óbvio acresce. Portanto, meu desafio era que, se calhar, em vez de falarmos somente de impunidade, e olharmos para o óbvio, era a altura de termos a nossa polícia, diria até o edifício todo da administração de justiça, desde a investigação até portanto, a acusação e consequente julgamento, a surpreender-nos pela positiva. Porque aí, se calhar, muito do que nos parece óbvio, não é?
teria as respostas. Ou confirmávamos ou abríamos outros horizontes. A Alda falou de uma coisa, usou aqui uma palavra que eu gostei muito, que é o padrão. E eu, desde o primeiro instante, dizia para mim que há de haver aqui um padrão para além do óbvio. Porque o óbvio que nós conseguimos todos ver e se explica é que claramente há um regime, há um poder que persegue os comentadores, persegue quem tem críticas. A Alda até foi mais profundo, que se calhar não é por acaso que são os comentadores da STV. Eu diria que nesta sociedade há muita gente crítica, se calhar até de forma muito mais ruidosa, não é? Que se calhar porque não está na televisão nós nos damos conta. Obviamente que quem é Estado deve ter ciência dessas vozes. Portanto, não creio que seja este o único momento, não é? O padrão lógico. É óbvio que tem maior visibilidade, isso é inquestionável. É óbvio que quando temos um comentador político, quando temos um académico, temos uma figura que aparece às nossas casas todos os domingos e, por vezes, diz coisas com as quais nós nos identificamos profundamente e tomamos conhecimento destes episódios, claramente a nossa primeira inclinação é olhar para o óbvio. E o óbvio, neste momento, é separar comentadores políticos, comentadores da STV, cidadãos com vozes próprias e o governo do dia. É a coisa mais óbvia. Mas, como eu dizia, se calhar a polícia nos surpreendesse, porque deve haver aqui um padrão. E esse padrão, para além do óbvio, tem que ser seguido. Eu gostava também de dizer algo que desde os primeiros momentos eu acho que nós não devíamos perder em conta. Não se mata uma ideia por assassinar o seu mentor. Não existe isso. E quem quer que seja que tenha esta ilusão, não passa disso, é ilusão. Não separam processos por matar os seus autores. Não existe isso. E temos exemplos concretos. Já tivemos momentos que achamos que as pessoas que foram assassinadas, foram silenciadas, era por conta do processo de descentralização. Está a falar de Gil Sistar. As pessoas já não estão, mas o processo não morreu. Não tem como morrer. Portanto, se alguém um dia teve esta ilusão, como disse, é mesmo isso, é uma ilusão. Já tivemos, portanto, vários outros processos que tiraram pessoas, morreram pessoas, deixaram de viver em Moçambique, deixaram de se interessar por esses processos. A partir do momento que interessou aos moçambicanos, estes processos seguiram. Portanto, se calhar isto fosse também, eventualmente, existindo este grupo de pessoas, existindo esta pessoa, se calhar fosse importante ter em conta isto, que aquilo que são desejos, que são processos, aquilo que é uma manifestação expressa dos moçambicanos, desde que eles decididamente decidam, portanto, que eles se decidam a engajar-se nesses processos, não é uma bala que vai parar. Como também, portanto, as ideias que eventualmente tenham sido expressas pelo Salema, estão lá, são públicas. Querendo, podem ser confrontadas, podem ser contra-argumentadas, como podem ser testadas e verificadas. As coisas que ele disse podem muito bem ser testadas e verificadas. Portanto, se viciá-lo, tentar, portanto, coartar a liberdade dele, não altera os fatos. Este é o meu ponto. Por isso que eu acho que há de haver aqui um padrão para além do óbvio. Tem que existir este padrão para além do óbvio. Acredito que, portanto, as pessoas com ferramentas, com capacidade para olhar para estes processos, investigar e trazer respostas, poderão ter técnicas muito mais concretas para que nós possamos sair deste óbvio. Porque quando não há respostas e são subsequentes os casos, eventualmente nós ficamos por aquilo que é mais fácil. Portanto, já tivemos 2, 3, 4 casos de mortes violentas, de assassinatos, de raptos, e até hoje não há respostas, pelo menos não há indícios de a investigação ter progredido e ter, portanto, chegado a algum porto. Portanto, esta ausência de respostas acaba elevando a fasquia. Penso que quando chegamos a esse extremo,
aquilo que é a expectativa da sociedade é pegar na primeira coisa que nos acontece. Portanto, é mais um repto, é mais um apelo para que se esclareçam os casos para sairmos mesmo do óbvio, porque ou vamos confirmar e chancelar o óbvio, ou vamos poder ver, se calhar, alguma outra verdade para além. Fátima, eu queria ouvir a sua opinião em relação ao que está a dizer a essa, de que existe um padrão além do óbvio e o fato de não haver esclarecimento relativamente a muitos destes casos, as pessoas fixam-se nas primeiras ideias. Mas há aqui 2 pontos levantados pela Alda. A ideia de que ainda não começamos a construir um Estado de direito e a ideia de que há gente no Estado que não tem a ideia do que significa o interesse público. Bom, pode parecer que as pessoas estejam a recorrer ao óbvio, pode parecer, na medida em que o padrão é esse, como disse no início, as pessoas todas são raptadas e depois vão ser despejadas no mesmo lugar e sempre com o mesmo tipo de falas, com a mesma a forma de atuação. É o mesmo padrão. Mas a questão aqui de fundo que talvez leva as pessoas todas a pensarem naquilo que a Écita e alguns chamam de óbvio é a quem é que interessa que uma figura ou uma pessoa como o Iricino, como o professor Macuana, como o próprio Gilles Sistak e até o próprio Siba Macuacua na altura e o Carlos Cardoso parassem de falar. A quem é que interessa? Interessa a um ladrãozinho qualquer de carros, de carteira, etc. A quem é que interessa? Segundo, a quem é que interessa que estes casos nunca sejam esclarecidos? Por que é que estamos há mais de 20 anos no caso Siba Macuacua que não há resposta? E até hoje o assunto BCM não está fechado. A quem é que interessa que o assunto Gilles Sistak, porque Gilles Sistak trazia uma outra abordagem sobre o processo de descentralização que não era esta. O assunto não morreu, mas não era esta a perspectiva que se tinha. Aliás, se formos a revisitar o que o Sistak dizia, é muito diferente do que se está a discutir hoje. Mas havia outro plano que provavelmente ele não estaria a ajudar que esse plano fosse. A quem é que interessa que o Macuane parasse de falar na televisão? É que quando um Macuane fala na televisão, quando uma Fátima fala na televisão, uma Écita fala na televisão, um Iricino de Salema, a Fátima, quem são esses? Vêm de onde? Nós viemos do povo, somos cidadãos normais. E de repente falamos, e falamos, e falamos. As pessoas se revêem nestas pessoas. Quando uma pessoa tem coragem de falar sobre uma questão que as pessoas acham que é um tabu, criticar o filho de um presidente é tabu em muitos lugares. Mas as pessoas falam. Criticar a atuação de um ministro e pedir a cabeça desse ministro no sentido de exonerem esse ministro porque não serve, é uma coisa rara de se fazer. E quando alguém aparece e fala com coragem, significa que tantos outros lá fora vão se sentir encorajados. E não se pretende que as pessoas se sintam encorajadas. Porque as pessoas se libertam, afinal podemos falar livremente, Isso inspira. Atenção, não nos enganemos. Nós estamos aqui a falar de um caso mediático, mediatizado, porque é uma pessoa que aparece na televisão, mas há tantos outros casos de pessoas lá, onde as liberdades, como nós dizemos, à medida que nos aproximamos do interior, as liberdades vão sendo reduzidas. Portanto, há muitas grupos que não têm interesse nesta liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa. Claramente. E por que não têm interesse? Porque querem continuar a viabilizar os seus interesses dentro do Estado, usando a máquina do Estado. Por isso nós não temos um Estado de direito democrático, nós não temos instituições que funcionem. Eu não quero acreditar que aqueles quadros que nós temos na polícia, que estão muito bem treinados em investigação criminal para até rápidos sequestros e por aí fora, não sejam capazes de desvendar uma situação como esta. Eu não quero acreditar que os quadros altamente qualificados que nós temos na polícia não foram capazes de imediatamente, quando ouviram a informação que começou a circular do sequestro de Salema, não terem lançado um básico, que é um alerta para a polícia de trânsito, para interceptar viaturas com aquelas características. Gente, vamos lá ser sérios. Aqui há outros interesses. O que nos faz parecer que estamos a ir para o óbvio é a lógica de como estes acontecimentos ocorrem
pelo alvo, os alvos, portanto, deste tipo de ataques e, obviamente, por estarmos no mesmo discurso de sempre. Estamos a investigar e passam-se anos e não há resposta. Aliás, queria trazer aqui um dado novo, ligado um pouco ao processo do próprio professor Makwani, que pela primeira vez falou sobre o seu caso. Se eu disser que a polícia não tem um laudo pericial sobre o laudo médico sobre o caso do professor Makwani, vão acreditar que isso é possível? Como é que é possível uma investigação que visa apurar a realidade não tem um laudo médico sobre o que efetivamente aconteceu? Como é que isso é possível? Significa claramente que não há interesse. E não há interesse por quê? Porque as nossas instituições estão capturadas. Vamos reconhecer isso. As pessoas não estão ali para servir, para construir este país. E se as pessoas tivessem o interesse de servir este país, se sentariam aqui conosco para discutir. Várias vezes a sociedade civil promove debates para discutir essas questões que nós falamos aqui na televisão. Na verdade, esses debates são uma extensão dos debates que temos lá fora, que chamamos o governo e o governo não vem. O governo não quer dialogar com os cidadãos. Entretanto, quando nós falamos com os cidadãos, abrimos a cabeça, fazemos os cidadãos compreenderem, viramos alvo. Por quê? Porque é bom ter um povo que não compreende de nada, porque quanto menos compreendermos, menos iremos questionar. O ponto é que as pessoas estão a questionar agora e ninguém quer ser questionado. Este é que é o grande problema. Não há, de facto, sentido de Estado. Infelizmente, as pessoas que estão lá não têm sentido de Estado. Como é que é possível um comandante-geral, como é que é possível um agente da polícia se sentir tranquilo de todos os dias a imprensa estar a dizer o caso A não teve esclarecimento, o caso B ainda não se sabe, a própria Procuradoria-Geral da República dormir tranquilo, os magistrados dormirem tranquilo? Isso nos deixa claros que não há, de facto, interesse no serviço público, mas sim a garantir que o ambiente está criado para os interesses. Eu queria que discutisse também a questão levantada pela ESTA, a ideia de que há sempre este risco de se recorrer ao óbvio quando os aspectos mais profundos não estão esclarecidos por quem de direito, no caso a polícia, e a questão que a Fátima levanta no sentido de que quem pode interessar saciar a liberdade de pensamento e de expressão no país. Bom, não sendo nós entidades competentes para fazer investigação, nem tão pouco com qualificações para a investigação, não temos muitas habilidades para fazer muito mais senão especular, não é assim? E o que nos cabe a nós é comentar com base naquilo que podemos observar, não é? Especulações, nós podemos fazer várias, e há várias especulações, várias teorias, como diz a Fátima, à volta de quais poderão ter sido os motivos que levam a que estes cidadãos estejam a ser violentados. Desde desagrado no seio do partido no poder, porque as críticas que estão a ser feitas nestes programas de televisão visam fundamentalmente o partido no poder, é o governo da Frelimo. Já ouvimos teorias de que não é um aproveitamento oportunístico da oposição para manchar a reputação da Frelimo e eliminar a Frelimo. Portanto, há uma série de coisas que se podem dizer à volta disso. O ponto que interessa é que, neste momento, nós temos uma realidade política, em termos de governação, e é sobre essa realidade política que nós nos pronunciamos. Eu prefiro pronunciar-me neste momento sobre o óbvio, que são os elementos que eu tenho. E o óbvio neste momento é que as vozes que criticam o status quo de governação deste país são vozes para abater. Principalmente aquelas que têm a oportunidade de influenciar a opinião pública, que somos nós que temos acesso aos meios de comunicação social que expandem as nossas opiniões, não é assim? Mas como a Essi também dizia, se calhar nós nem somos as vozes mais críticas deste país. Então, isto sugere que, como eu dizia também, no dia em que abaterem a Alda por este motivo, por estar aqui a expressar a minha opinião, aparecerá, se calhar, uma Alda muito pior do que eu. Portanto, não é possível eliminar esta corrente e este movimento de intervenção e de cidadania, porque não começou por acaso e não será assim facilmente que nós o vamos perder.
Ora bem, é uma pergunta muito interessante e muito importante que a Fátima faz. A quem é que interessa não esclarecer? Eu volto a vincar, tal como ela o fez há bocadinho. Nós temos fragilidades institucionais, mas não temos ao ponto de não sermos capazes de esclarecer estes casos. E são estes casos que não são esclarecidos, os outros são. Não é? Os outros casos, há muitos casos que a polícia esclarece, não é? A gente até fica surpreendida a rapidez com que as coisas são feitas. Não é assim? Os raptos é um dos exemplos. As coisas são feitas. Portanto, não é certamente por falta de capacidade, por falta de qualificações, por falta de experiência. Há aqui outros motivos que levam a que estes casos não sejam esclarecidos. E esta sociedade não é uma sociedade estúpida, não é uma sociedade ignorante, não é uma sociedade mal informada. Portanto, os moçambicanos estão cada vez mais atentos ao que está a acontecer. Somos capazes de interpretar estes fenómenos e todos nós percebemos que há claramente uma falta óbvia de interesse de que estes casos sejam esclarecidos. Sim? Muito bem. Há de facto, segundo aqui é colocado, alguma razão para as pessoas se fixarem no óbvio, como está a ser levantado. Não, é o que eu dizia, quando tens casos recorrentes, não é? O que nós esperamos são respostas para, pelo menos, se não for todos, uma boa parte destes casos. Infelizmente, tem estado a faltar estas respostas. Tem estado a faltar, portanto, o desfecho destes casos. E quanto mais eles aumentam, e os alvos, se é que posso assim chamar, são protagonistas ou de ideias ou em processos, eventualmente nós preferimos dizer, nós como sociedade, preferimos dizer que é óbvio que a causa e efeito estão relacionadas. Porquê? Porque não há respostas. Então as pessoas acabam ficando com aquilo que salta ou que ressalta. Portanto, por isso é que eu dizia, e elevo aqui a fasquia, que se tragam algumas respostas para ou chancelar-se o óbvio ou passarmos por outra fase. Porque há aqui um padrão, eu insisto com isso, há um padrão para além do óbvio. Nós, neste momento, não nos permitimos passar daí, porque é óbvio que ele disse isto e 2 dias depois aconteceu aquilo. É óbvio que ele vem dizendo isto e depois aconteceu aquilo. É óbvio que ele defendia, e a Fátima que repisou, uma visão de descentralização completamente diferente. É óbvio que se ele estivesse, o processo até podia avançar, mas não seria este. Portanto, estamos a socorrer-nos das respostas óbvias. Como pode que existir um padrão? O que é que acontece mais? Quais são os alvos? Porque 2, 3, 4 pessoas, painelistas de um programa num espaçamento de 2 em 2 anos, não podem significar que todos os moçambicanos, e agora somos cerca de 28 milhões, não estejam a ver, por exemplo, o que alguém diz. Alguém fala, não é? Outros revêem, outros acreditam mais, outros inspiram-se. Portanto, é uma corrente esta. E daí que eu insisto que é ilusão acreditar que vai separar um processo, porque matou-se quem mais dá, porque nem eu, se calhar a sua grande estrela, quem entusiasticamente defendia esse processo, ou era o protagonista principal. Não para. Se este processo for do interesse de muitos, há outros que substituirão. Aliás, estes grandes mentores têm seus seguidores, não é? O professor Gil Sistaca, professor, formou quadros. Tem pessoas entusiastas que o seguiam e portanto, amavam o que ele fazia. A ideia não parou. Com aquela visão in extremis dele, com arranjos aqui adaptados à situação concreta de Moçambique, como os moçambicanos acharam que queriam, mas o processo está lá. Aliás, não começou na altura em que nós falamos do processo de descentralização, já existia. Portanto, este é que é o meu ponto. A falta de respostas tem estado a criar, portanto, que estas... Exatamente. Mas a ideia que é levantada aqui, de que a quem pode interessar, olhando para o tipo de intervenção que estas pessoas faziam, olhando para a atividade que exerciam, o caso do Sebaciba, o caso do Gil Sistac, José Jaime Macuano, o caso de Ercínio de Salema, de que são crimes que não podem ser considerados pilha-galinhas.
podem interessar a determinados grupos com algum poder, independentemente de que lado estejam? Eu deixava esta pergunta no ar a quem interessar e se calhar até estivesse interessada em ouvir as respostas. A razão por que eu deixo no ar é mesmo uma e única, é que não me ocorre a quem interessa. Até porque, como disse, não tens como lançar uma semente em terreno fértil e achar que esta semente não vai germinar. Se queres que esta semente não germine, vai lançar nas pedras. Processos de descentralização, por exemplo, se os moçambicanos querem, não vai ser a morte de um professor catedrático com maior experiência, com todo o manancial científico que tivesse, que vai parar. Aliás, temos aqui o exemplo concreto, não parou. Podemos depois discutir se foi como ele queria ou como ele gostaria que fosse. A verdade é que o processo de descentralização aconteceu. E não me parece que alguém pudesse parar. Hoje discutimos até envolver mais a sociedade civil. Há uns que acham que pode ser assim. Portanto, vamos discutir detalhes, mas não vamos discutir se o processo de descentralização continua ou não. O caso concreto, não sei quais são as acusações ou o que é que se especula concretamente que pode estar por detrás deste acto com o Ericino. A Fátima deu o exemplo daqui da situação do filho do Presidente da República. É aquilo que eu dizia. Qual é a novidade aqui que pode justificar ou que eu pegaria e dissesse, ok, porque ouvi às 20 ou às 21 num programa que o filho do Presidente disse. Como disse, algumas destas coisas, primeiro, o Ericino disse, estão lá. Quem quiser que procure, portanto, aquele programa está lá. Não é eliminando, portanto, o seu ator que estas falas que a realidade muda. Que muda. Primeiro, ponto 1. Segundo, se é um fato inquestionável, pode ser verificado. Havendo uma situação em que eu digo, não, mas isto é uma grande mentira, pode-se também promover a sua explicação. Portanto, meu ponto é que justifica. Portanto, pormos o país a ser discutido, ou ser posto em xeque quando olhamos para a liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos, e já temos tantos problemas. A crescer estes, porque há uma semente que está a ser lançada. Muda alguma coisa, retrocedemos muito mais do que avançamos, eu acho. Então, meu ponto é que quem quer que esteja por detrás disto, deve ter algo mais para além, porque efetivamente eu tenho, vamos lá, 10, 15 anos como pessoa adulta, não me lembro de um processo ou algo que realmente fosse uma bolha para os moçambicanos e que não avançou porque alguém morreu. Não me lembro. E se calhar foi em alturas em que Moçambique era mais fechado, em que as coisas eram mais difíceis. Hoje, ninguém precisa de me ver com a Alda. Mas eu posso comunicar, posso trocar ideias com a Alda e aparecermos em público quando isto já é algo acabado de fazer realmente um grande estrago. Há pessoas que se calhar têm menos visibilidade, que podem estar a arquitetar coisas muito mais sérias. Este é o ponto que eu acho que devíamos olhar, que há coisas que não podemos mais travar com as mãos. Há dinâmicas de uma sociedade que já se abriu à liberdade e consagrou isto nos seus documentos fundamentais, como a Constituição e outros regulamentos, que já passam para além disso. Alternativamente, seria fazer-se de forma muito clara. As sociedades que querem travar isto não podem continuar a se esconder, querendo. Portanto, teríamos que ter um Estado que claramente declara contra as liberdades, ou faz de forma muito mais direta, porque os moçambicanos conquistaram este direito, conquistaram o exercício dessas liberdades. Então, não creio que as pessoas que gostam dos comentadores de televisão, as pessoas que gostam, as pessoas entusiastas dos vários processos, vão coartar as suas liberdades simplesmente porque estamos a viver, pelo contrário, eu acho que vão intensificar, vão encontrar outras formas de associar-se e difundir aquilo que são os seus pensamentos e manifestar o apoio aos processos. Muito bem, Fátima, esta ideia de que as dinâmicas, as mudanças, os movimentos sociais não se travam com o vento, o que quer dizer que, independentemente desta tragédia que ocorreu
na terça-feira, a sociedade vai continuar a explorar o campo de acordo com a Constituição da República, que consagra a liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa. Isso é uma realidade. É uma realidade, não há dúvidas. E penso que não são estas ações de intimidação que vão parar as pessoas. O que eu acho que nós temos que perceber de porquê que há pessoas como o Ericino, como nós, inclusive, que estamos aqui neste painel e muitos outros painéis de televisão e até de forma independente em outras plataformas, é o fato de pensar independente. Nós temos que perceber que nós estamos a vir de uma situação não muito distante de um Estado-partido, onde era quase que obrigatório pensar e falar numa única perspectiva. Tivemos a Constituição, portanto, a Constituição de 90 e depois, a seguir, tivemos a Lei de Imprensa que consagrou, portanto, o direito ao acesso à informação, à livre expressão como a imprensa. Depois tivemos a Constituição de 2004 que trouxe, portanto, expandiu o leque de direitos que temos como cidadãos, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, etc. E as pessoas estão a fazer uso disso. As pessoas têm cada vez mais consciência de que um direito consagrado na Constituição da República é um direito fundamental e este direito não pode ser alienado por vontade de quem quer que seja, senão pela minha própria vontade. Se não for a minha vontade participar neste programa, eu não vou participar. Mas ninguém me pode impedir, havendo espaço para eu participar e colocar a minha opinião. Então, o fato de termos pessoas que pensam independente, que defendem as coisas das quais acreditam, não defendem grupos, não defendem ideologias, defendem aquilo que pensam, aquilo que têm como pensamento em termos de construção de um Estado de Direito. Isto assusta a gente. Nós ainda não estamos preparados como moçambicanos para avançar nesse sentido. Se estivéssemos preparados, nós já teríamos despartidarizado o aparelho do Estado. Por que até hoje queremos controlar até o funcionário público, queremos o obrigar a ter o cartão para poder exercer as suas funções? O funcionário público está lá para servir ao Estado, mas mesmo assim, nós queremos que ele sirva ao Estado, mas ao mesmo tempo salvaguarde interesses de grupo. Há medo de haver este grupo de pessoas que vai criar este movimento, e eu gosto muito dessa palavra movimento, este movimento de libertação das pessoas, de que não, é possível ter pensamento independente, é possível ser um indivíduo com opinião própria que fala aquilo que pensa e defender o Estado em primeiro lugar, que é esta nossa primeira obrigação. Antes de defendermos os nossos partidos, seja A, B, C ou D, nós temos a obrigação de defender esse Estado. Nós somos parte desse Estado, o nosso nome está lá. A nossa identidade é parte, é resultado desse Estado. Então é isto que assusta. E é por isso que quando questionamos, afinal, por que acham que as pessoas hão de querer cercear as liberdades dessas pessoas? Claramente, para evitar, porque os professores amanhã já não vão aceitar, por exemplo, cobrar ou exigir dos alunos cartão vermelho, não vão aceitar fazer passagens automáticas porque é obrigatório, porque eles têm uma ciência que lhes dá autoridade para serem professores. E aparece uma ordem e eles não podem questionar porque eles não têm aonde se escudar. E nós estamos a transmitir a mensagem de que não. Há pessoas que pensam diferente. Há pessoas neste país que têm o interesse de servir o Estado, que têm o Estado como sua prioridade máxima e que dão a vida por ele. Portanto, mesmo para terminar, dizer que não vai terminar este movimento com estas ameaças, muito pelo contrário. Se nós formos a ver os próprios movimentos de libertação, se nós formos a ver as lutas das minorias raciais, eles foram movidos em meio a este tipo de ameaças e continuaram a lutar e chegaram onde chegaram. Portanto, vão ameaçar. O importante é as pessoas não se sentirem intimidadas, o importante é o povo apoiar essas pessoas e continuar a levantar-se e continuar a dizer não a isso. Se é óbvio que estamos a acusar injustamente a quem não é, que venham provar o oposto, de que isto não é um atentado às liberdades de expressão. Alda Salomão, as dinâmicas sociais não se travam com o vento e a ideia de que o pensamento independente ainda perturba a nossa sociedade. Qual é o seu comentário? O meu comentário é que justamente nós temos grupos
que não estão absolutamente nada interessados em ver este Estado organizado. Não é? Não estão minimamente interessados em ver este Estado a funcionar como um Estado organizado, a ver os cidadãos a funcionarem e a gozarem e exercerem plenamente os seus direitos e assumirem as suas responsabilidades, porque isso vai limitar substancialmente uma série de ganhos e benefícios ilegítimos que estas pessoas têm. Tu organizas uma instituição, organizas a polícia. Se nós nos concentrarmos em organizar a polícia, a quantidade de pessoas que vão perder a possibilidade de ter ganhos ilegais e ilegítimos é imensa. E nós sabemos, pela história recente do nosso país, que esses ganhos são ganhos avultados. Portanto, não é facilmente que essas pessoas vão dizer, permitam que a polícia funcione. Não é facilmente que essas pessoas vão dizer, permitam que a investigação a este caso, que vai desvendar atos ilícitos, atos criminosos, etc., que essa investigação prossiga, não é assim? Portanto, nós temos uma corrente, felizmente não é da maioria dos cidadãos deste país, que está contra a organização e a consolidação deste Estado. Inclusivamente, eu atrevo-me a dizer que temos uma corrente dentro dos diferentes partidos políticos que vai contra a grande maioria desses partidos políticos que quer construir este país. Não é assim? Eu creio que os pequenos e grandes partidos políticos que nós temos neste país querem, de facto, contribuir para a construção deste país. Mas têm no seu seio estes mesmos grupos que, para além de impedirem que estes partidos funcionem como partidos sérios, íntegros, decentes, também querem impedir que o resto dos cidadãos também funcione num cenário desestruturado. Assim? Então, não admira muito. Há muitos ganhos na desorganização, na ilegalidade, na desestruturação. Isso traz muitos rendimentos para um grupo pequeno de pessoas. A nossa responsabilidade como cidadãos, e eu penso que é isto que nós queremos passar a todos os cidadãos que nos ouvem, que vamos impedir, cada um fazendo o que pode fazer no seu local, à sua maneira, vamos impedir que este punhado de criminosos continue a dominar a vida no nosso país, continue a dominar as nossas instituições, continue a tentar intimidar-nos e continua a fazer-nos achar que não temos opções, não temos alternativas. Como cidadãos, nós temos esse direito inalienável de sermos cidadãos. Portanto, nós temos várias plataformas de ação, de intervenção, que não passam necessariamente, por exemplo, em sermos membros de partidos. Nós estamos aqui a dizer, aproveitando esta oportunidade, que nós não precisamos de ficar amarrados a partidos políticos, porque temos a opção de intervir na vida política do país por outra forma, como meros cidadãos. Então, vamos ajudar os partidos políticos, se isto tem alguma coisa a ver com questões partidárias. Vamos ajudar os partidos políticos a perceberem que eles não são o nosso princípio e o nosso fim, organizando-nos noutras plataformas, organizando-nos de outra maneira para criarmos e mantermos sempre a possibilidade de termos alternativas para a nossa intervenção. Muito obrigado, Alda Salomão. O nosso tempo está esgotado. Agradecer a vossa presença, esta SKU, Fátima Mimbir e Alda Salomão. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima semana.